Se pegássemos uma pessoa e a colocássemos ao lado de um robô, você seria capaz de identificar quem é quem? Mas como diferenciar qual deles é o robô e qual deles é o humano? Uma das primeiras, e talvez a mais eficiente forma de tentar diferenciar qual é o humano, seria conversando com os dois. Afinal, segundo o teste de Turing, robôs só conseguiriam nos enganar caso tivessem consciência. Mas existe um problema com isso, que é o argumento do quarto chinês. Pense que colocamos duas pessoas em salas diferentes, mas com um pequeno acesso entre eles, que não permite que nenhum deles converse ou enxergue o outro, e a única forma deles se comunicarem é com alguns cartões escritos em chinês. Em um dos lados existe um falante fluente de chinês, e do outro, uma pessoa que não sabe nada sobre a língua, mas que possui um guia com instruções do tipo: se você receber esse símbolo, responda com esse outro símbolo. E assim, mesmo sem saber nada do que a outra pessoa está falando, ou até mesmo do que ela mesma está respondendo, a pessoa do outro lado, que fala chinês, vai pensar que o seu companheiro também fala chinês, e poderiam trocar placas por horas sem perceber nada de errado. A mesma coisa acontece com máquinas. As famosas IAs nada mais são que calculadoras de respostas. Se elas dizem que isso é uma casa e recebem um feedback positivo, então toda vez que mostrarem uma imagem parecida, ela vai dizer que isso é uma casa, criando uma ilusão que ela sabe o que é uma casa, mesmo que na verdade ela só está dizendo o que ela calculou como mais provável de ser a resposta correta, mas ela não compreende de verdade o que é uma casa. Então, se uma IA também fosse treinada com aquele mesmo guia que eu citei no exemplo passado, ela seria capaz de conversar em chinês perfeitamente, mesmo que ela não compreenda o que ela está dizendo e nem mesmo o que as palavras que ela está dizendo significam. Então, poderia pegar palavras aleatórias em algum idioma, como alemão, mostrar as imagens do que é essas coisas que eu estou falando e enganar vocês a pensar que eu falo alemão. Então, poderia dizer que isso aqui é um Krankenhaus, isso aqui é um chocolate e isso aqui é um Schwarzschildradius. E enganar você a pensar que eu falo fluentemente alemão. Inclusive, clica nesse card quando o vídeo acabar que eu te explico como criar um buraco negro. E isso tem tudo a ver com o que é um raio de Schwarzschild. Mas continuando, mesmo que o robô não saiba o que significam as palavras que ele está falando, ou até mesmo o que sejam essas coisas, ele ainda assim poderia te enganar a pensar que ele é uma pessoa comum. Você pergunta e ele te responde de uma forma correta. Então, a única coisa que parece que diferencia o humano do robô é realmente saber o que é uma coisa e não apenas repetir palavras. Mas não é só isso. Então, fica no vídeo. E se você está gostando do conteúdo até agora, se inscreve no canal e deixa o like. Mas continuando. Agora vamos supor que esse é um robô um pouco diferente. Ao invés de uma máquina com cabos, circuitos e partes metálicas à mostra, ele é um robô humanoide que se parece, age e fala exatamente como um ser humano. Esse é o princípio do zumbi filosófico, mas com uma pequena diferença entre ele e um humano. Esse ser não teria consciência, emoções ou experiências próprias de nada. Ele saberia o que é a dor e a felicidade e saberia como simular essas emoções, mas ele seria incapaz de realmente sentir qualquer uma delas. Ele faria caretas após morder um limão, mas ele não estaria sentindo o sabor nem o desconforto de fazer isso. Eles vão apenas repetir algo, sem entender de fato o que ou por que estão fazendo essas expressões. Esse experimento mental brinca com uma das maiores perguntas da filosofia: o que é a consciência? Um zumbi filosófico é um ser hipotético, contudo sendo idêntico a um ser humano normal, exceto por não ter a consciência ou a qualia, que são as experiências subjetivas que você tem em relação a algo. Nesse caso, a única diferença entre uma pessoa e um robô seria a presença de uma consciência das coisas que estão acontecendo ao seu redor, e não apenas a como eles se parecem, falam ou agem. Nem mesmo seria possível conversar com eles para ter certeza que são máquinas, como o teste de Turing propunha para definir uma máquina consciente.
já que elas poderiam simular uma consciência, mesmo que não tivessem uma. Ou seja, mesmo que elas não tenham consciência, é quase impossível definir se elas realmente sabem o que está acontecendo ou estão apenas repetindo padrões. E qualquer pessoa ao seu redor também poderia ser uma máquina, apenas se passando por um humano real, sem ser notada. E saber o que é a consciência talvez seja uma das maiores perguntas que temos, mas que não sabemos nada sobre ela, o que torna mais difícil ainda definir se uma pessoa é realmente uma pessoa e não um robô simulando ser uma pessoa. Mas o que você acha disso? Deixa nos comentários. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais.